estava em contato, que ele tinha em mãos informações muito precisas e muito preciosas sobre o antigo continente desaparecido de Mu. Você se lembra que no nosso último vídeo aqui no canal, ou seja, no vídeo de segunda-feira, eu contei pra vocês que mergulhadores na costa de Taiwan encontraram uma pirâmide submersa e que essa pirâmide era apenas uma parte de uma imensa cidade mitológica? Bom, se você não se lembra, eu recomendo que você assista ao vídeo que saiu aqui no canal na segunda-feira, porque essa minissérie de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal tem o propósito de descobrir e desvendar os mistérios da cidade mitológica de Mu. Já ouviu falar? Esse vídeo aqui é uma continuaçãozinha, então se você não assistiu de segunda, você vai perder o fio da meada. Volta lá e assiste primeiro. Eu sou a Carol Capel, a sua desvendadora de mistérios e encontradora de continentes perdidos favorita. E eu sei que a palavra encontradora não existe, mas... né? E no vídeo de hoje você vai conhecer o continente perdido de Mu. Que nome simples, né? É o continente de Mu. Oh, eu amei! O continente perdido de Mu era até então uma lenda, um local lendário, bem como Atlântida, bem como a Lemúria e tantos outros desses continentes perdidos que existem por aí. Mas Atlantis e até a Lemúria são super famosas, você já deve ter ouvido falar por aí, né? Porém, o continente perdido de Mu é basicamente uma Atlantis. É quase que a mesma coisa, só que no Oceano Pacífico ao invés do Oceano Atlântico. O mito começou no século XIX, quando o arqueólogo Augustus Le Plongeon, que era conhecido por seus estudos das ruínas maias no México, ele alegava que tinha traduzido um texto maia antigo, o Popol Vuh, e que, segundo ele, esse texto provava que a civilização maia era anterior à civilização grega, que era anterior à civilização egípcia. Ele também dizia que esse texto revelava a existência de um antigo continente conectado com a cidade de Atlântida. Ele chamava esse continente perdido de Mu. E dizia que esse continente perdido de Mu era, na verdade, a origem da civilização egípcia. Mas foi o seu sucessor, um homem chamado James Churchward, que levou essa pesquisa ainda mais adiante e fez com que essa história realmente ficasse séria. De acordo com Churchward, quando ele era um soldado que serviu na colônia britânica na Índia em 1872, ele ganhou muita confiança de um sacerdote de um templo hindu. E esse sacerdote mostrou a ele uma tábua muito antiga feita de argila, uma tábua escrita com língua desconhecida que continha um texto proibido. Uma vez que esse homem finalmente conseguiu decifrar o texto que estava contido nessa tábua, Churchward então percebeu que ele estava em contato, que ele tinha em mãos informações muito precisas e muito preciosas sobre o antigo continente desaparecido de Mu, e que esse continente era o lar, abrigava uma civilização muito antiga e muito avançada tecnologicamente, a civilização dos Nakaal. Esse continente era maior que a América do Sul inteira, e Mu era aparentemente o Jardim do Éden. Mais de 64 milhões de pessoas viviam lá. E esse local foi o celeiro, a origem de milhares de outras civilizações, como a egípcia, a grega, a hindu e até mesmo os povos mesoamericanos, como os maias, os incas, os astecas e tantos outros. Mas, infelizmente, esse continente desapareceu em uma noite, depois de uma série de terremotos catastróficos e erupções vulcânicas. Essas desgraças fizeram o continente se desintegrar e afundar nas águas
do Oceano Pacífico. Embora tudo isso que eu tenha lhe contado até agora, essa história fantástica, ela é muito fantástica sim, porém essa história era apenas um mito, bem como o mito de Atlântida, descrito por Platão. Era um mito até a descoberta daquela pirâmide que eu contei para vocês no último vídeo, submersa nas águas do Oceano Índico, perto da costa de Taiwan e do Japão. As informações desse vídeo, inclusive para a galera que sempre me pede as fontes, está no livro de James Churchward, o livro chamado O Continente Perdido de Mu, que eu recomendo que, se você gosta desses assuntos, você leia. A civilização de Mu teria surgido na Terra há cerca de 50 mil anos e era milhões de vezes absurdamente, tecnologicamente avançada do que a civilização humana que existia no século XIX. Na Austrália também existem algumas remanescências e documentos dessa suposta civilização perdida. E para complementar e dar ainda mais veracidade a essa história, a civilização maia, mais especificamente no Triana Codex, que é um texto maia, existem diversas passagens ali que contam uma história bizarra da ligação das pirâmides do Egito, da Esfinge, com esse continente perdido de Mu. Dizem que os maias de Yucatán eram ancestrais dos egípcios e de outras muitas civilizações. De acordo com o texto, a rainha Mu, originalmente de Atlantis, teria viajado para o Egito, onde lá ela teria ficado conhecida como a deusa Ísis. Ela teria então, com os seus conhecimentos adquiridos na cidade perdida de Mu, fundado a civilização egípcia. Na década de 30, Churchward escreveu uma série de livros sobre esse continente perdido de Mu, que eu recomendo fortemente que você leia se você gosta desses mistérios sobre continentes perdidos. Essa história, embora muito fantasiosa, encontra verdade na história de Karakiro Arataki, que estava fazendo um mergulho para observar tubarões martelo e encontrou indícios de uma cidade perdida no Oceano Índico. Ele encontrou uma pirâmide muito similar às pirâmides mesoamericanas. Ele encontrou uma inteira cidade, supostamente maia, escondida no Oceano Índico. Como é que você explica isso? Juntamente com estradas, pontes, casas e até mesmo um estádio onde as pessoas se reuniam publicamente. Porém, mesmo isso não fazendo sentido nenhum, essa história encontra ainda mais verdade dentro do ramo da teosofia e principalmente na descoberta da Lemúria, que é outro continente perdido, e a ligação bizarra da Lemúria com o continente que existe de fato, a Austrália. Porém, esse será o assunto do nosso próximo vídeo, o vídeo de sexta-feira. Na sexta-feira, nós iremos falar sobre Madame Helena Blavatsky, os estudos da teosofia e principalmente sobre o continente perdido da Lemúria. E, obviamente, o motivo pelo qual todos esses locais que supostamente estão perdidos são exatamente da mesma época e são ligados, interligados, o que é ainda mais interessante. Então não perca o vídeo de sexta-feira aqui no canal também. Fique ligado nas notificações e caso você não receba uma notificação aqui do YouTube, saiba que isso é normal. É só você passar aqui no canal de vez em quando, uma vez por semana, e assistir, porque nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas aqui. E nas minhas redes sociais, que ficam aparecendo sempre em algum lugar aqui desta tela, nós temos mistérios curtinhos, que não dão um vídeo de 10, 15 minutos. Então eu recomendo que, se você gosta, você me siga por lá também. Mas agora, um último pensamento sobre essa história toda desses continentes perdidos. Se a gente desconhece quase que a maioria do fundo dos nossos oceanos, e esses continentes, de uma certa forma, ficaram submersos depois do suposto grande dilúvio que está na Bíblia,
porém não tão suposto assim, porque existem marcas físicas de que esse dilúvio realmente aconteceu. E também nós temos algo ainda menos fantasioso para incorporar a essa história, que é o caso da última era do gelo, o derretimento do gelo da última era do gelo, que deixou várias cidades costeiras submersas. Se nós analisarmos todo esse panorama, nós vamos perceber a existência de uma civilização global, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, neste planeta. Uma civilização extremamente avançada que produzia coisas que hoje em dia nós não temos a capacidade de produzir. Era a chamada Era de Ouro do planeta Terra, onde diversos locais se diziam ser tecnologicamente avançados, muito mais avançados, por exemplo, do que nós somos hoje. Para onde foram essas pessoas? O que aconteceu com essa civilização? Será que a raça humana tem realmente a idade que nós achamos que tem? Será que essa era pós-moderna que nós consideramos hoje tem realmente esse tema modernidade? Ou será que a modernidade já existiu lá no passado? São muitas perguntas, porém as respostas nós iremos obter aqui nessas séries que eu faço no canal, onde nós analisamos civilizações perdidas, continentes perdidos, textos, documentos, mapas, pessoas e inclusive teorias religiosas também, por que não? E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos, não perca! Sexta-feira tem a Lemúria, que pai!